Florence, talvez você ainda não me conheça, mas tem uma grande importância na história que iremos conhecer agora. A história da enfermagem, o legado de Florence. Todos nós já ouvimos falar na enfermagem, mas será que você sabe como ela surgiu? Será que a enfermagem sempre foi como é atualmente? Vamos descobrir juntos e embarcar nessa história fascinante. O cuidado sempre foi associado à mulher e relacionado a trabalhos de caridade, que incluía cuidar da família, alimentar famintos, entre outros. As práticas de saúde instintivas foram as primeiras formas de prestação de assistência, tendo a mulher como cuidadora de enfermos e dos necessitados. Em um tempo bem distante, na era pré-cristã, as doenças eram consideradas um castigo de Deus, e por isso, alguns sacerdotes ou feiticeiras cuidavam dos doentes, assim como os médicos e enfermeiros fazem hoje em dia. Esse doente precisa de ajuda. Talvez seja necessário afastar os maus espíritos dele. Os tratamentos consistiam em massagens, banhos de água fria ou quente, purgativos, entre outros. Com o passar do tempo, os sacerdotes adquiriram conhecimento sobre plantas medicinais e os passaram para as próximas gerações. Em um primeiro estágio da civilização, estas ações garantiam ao homem a manutenção da sua sobrevivência, estando na sua origem associadas ao trabalho feminino, caracterizado pela prática do cuidar. No entanto, como curar passou a significar poder, o homem, aliando este conhecimento ao misticismo, apoderou-se desse ato. Desde o início do cristianismo, os pobres e enfermos foram objeto de cuidados especiais por parte da igreja. Os cristãos costumavam praticar a caridade e as mulheres consagradas à igreja foram responsáveis pelo trabalho do cuidar naquela época. Tenho muitas dores, me ajude. Não se aflinja, meu filho. Trarei água e alimento para você, e logo essa dor vai passar. Entretanto, nem tudo foram flores no decorrer da história da enfermagem. Passamos por um período negro e turbulento. E esse período se deu início a partir da queda do Império Romano. A Igreja Católica não mais dominava o cenário atual. A Reforma Protestante excluiu os religiosos dos ambientes de cuidado, substituindo esses por pessoas marginalizadas pela sociedade. O cuidado passou a ser prestado por bêbados, prostitutas, ciganos e os hospitais eram locais afastados, destinados ao isolamento dos doentes. Este ficou conhecido como o período negro da enfermagem. Passados alguns anos, a enfermagem continuou sendo explorada e considerada um serviço doméstico e imoral, sem atrativos para mulheres de classe social mais elevada. Essa fase significou uma grave crise para a enfermagem, até a chegada da Revolução Capitalista e alguns movimentos religiosos, que tentaram melhorar as condições do pessoal a serviço dos hospitais. E é aí onde eu entro nessa história. No ano de 1820, nascia em uma cidade na Itália uma bela menina chamada Florence Nightingale. De família rica e conservadora, ela cresceu saudável em uma casa confortável e luxuosa. Mas ela sentia-se muito inquieta, pois sabia que aquele não era o seu lugar no mundo. Eu sabia que só me sentiria realizada quando fosse enfermeira, mas minha família não concordava, pois na época era uma profissão mal vista e considerada desvalorizada. No entanto, sempre fui persistente com meus objetivos e decidi estudar e viajar para outras cidades para conhecer o trabalho das Irmandades Católicas. Mesmo assim, Florence ainda acreditava que não tinha conhecimento suficiente. Então, ela viaja para um hospital em Dublin e aos poucos vai se preparando para sua grande missão. Foi aí que, em 1854, a Inglaterra, França e Turquia declararam guerra à Rússia, dando início à Guerra da Crimeia. Os soldados, no entanto, estavam abandonados e a mortalidade já chegava aos 40%. Eu sabia que esse era o meu momento, então me juntei a 38 voluntárias e partimos para a guerra a fim de ajudar os soldados feridos. Lá, eu pude pôr em prática tudo que havia aprendido. A partir dos meus conhecimentos especializados, a mortalidade passou de 40% para apenas 2%. O legado deixado por Florence Nightingale proporcionou o desenvolvimento da profissão, a partir da introdução de preocupações com o ambiente proporcionado ao paciente, no que diz respeito à sua necessidade de luz, ar fresco, silêncio e higiene. Os meus escritos impulsionaram o desenvolvimento teórico da enfermagem. Em meu livro, Notas sobre a Enfermagem, o que é e o que não é, eu defini o papel da enfermagem no cuidar. Florence, muito dedicada e cuidadosa,
caminhava todas as noites pelos corredores das tendas dos enfermos, a fim de visitar os pacientes feridos. Sempre carregava uma lamparina para iluminar suas rondas, e por isso ficou conhecida como a Dama da Lâmpada. Diante disso, a enfermagem moderna tem como símbolo a lâmpada para homenagear Florence Nightingale, que por meio de seus atos trouxe esperança e cura aos doentes. As concepções teórico-filosóficas que se originaram de meus estudos nesse período formaram a base para o desenvolvimento científico da enfermagem, a partir de observações sistematizadas e registros estatísticos extraídos da minha experiência prática no atendimento diário aos doentes. Mesmo com os avanços propostos por Florence, a enfermagem ainda teria muito a se desenvolver, ainda vista como uma profissão submissa ao profissional médico, pois o desenvolvimento inicial da enfermagem tinha foco no cuidado técnico, a partir da realização de técnicas para o auxílio do médico. Mas minhas ideias de desenvolvimento científico da enfermagem não se perderam no caminho. Pude inspirar companheiras do mundo inteiro que deram continuidade à minha luta, a partir do desenvolvimento teórico da enfermagem. A construção de grandes teorias na enfermagem favoreceram para o esclarecimento de problemas e conceitos próprios da enfermagem. A partir disso, a enfermagem passa a buscar sua independência enquanto disciplina científica. Assim, cada teoria possui características específicas, a partir de perspectivas específicas para o cuidado na enfermagem. E agora faço questão de apresentar para vocês algumas de minhas colegas de trabalho, que cultivaram as sementes que plantei como enfermeira. Com vocês temos eu, Florence Nightingale, e a teoria ambientalista. Imogen King e a teoria do alcance dos objetivos. Virginia Henderson e a teoria dos componentes do cuidado. Dorothea Oren, com sua teoria do autocuidado. Hildegard Beplau e a teoria das relações interpessoais. Madeleine Langer, com sua teoria transcultural. Calista Roy, apresentando a teoria da adaptação. E Jean Watson, a partir da teoria do cuidado transpessoal. Temos ainda Wanda Aguiar Opta, com sua teoria das necessidades humanas básicas, como uma grande precursora do conhecimento científico da enfermagem no Brasil. Que time de peso, hein? Mas a enfermagem não parou aí. As bases teóricas da profissão proporcionaram o desenvolvimento de uma assistência sistematizada, a nossa famosa SAI, Sistematização da Assistência de Enfermagem. Essa história está ficando cada vez melhor. A SAI passa a ser operacionalizada por elementos da ciência e da enfermagem, e aí destacamos o nosso processo de enfermagem. Esse processo é entendido como um instrumento metodológico da profissão, ajudando desta forma o enfermeiro a tomar decisões, predizer e avaliar o cuidado, satisfazendo as necessidades das pessoas de forma global e eficaz. E para incrementar ainda mais essa história, a enfermagem desenvolve sua ciência na perspectiva de sistemas de classificações em enfermagem. As taxonomias de enfermagem surgem para traduzir os fenômenos da enfermagem em uma linguagem padronizada e própria. Assim, destacamos os principais sistemas de classificação em âmbito mundial. Fique à vontade para apresentá-los, Florence. Com todo prazer. Com vocês, tem uma ANANDA Internacional, criada em 1982, propõe diagnósticos de enfermagem com respostas humanas frente à condição atual de saúde. A NIC, por sua vez, iniciou-se em 1987 e nomeia e descreve intervenções executadas na prática clínica em resposta a um diagnóstico de enfermagem. A NOC, desenvolvida em 1991, é uma classificação abrangente e padronizada de resultados da clientela, influenciados pela execução de intervenções de enfermagem. E atualmente, suportada por todo o desenvolvimento científico até então, a enfermagem pode ser desenvolvida nas mais variadas áreas. São elas: enfermagem comunitária, enfermagem médico-cirúrgica, enfermagem de reabilitação, enfermagem de saúde infantil e pediátrica, enfermagem de saúde materna, obstétrica e ginecológica, enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, saúde da criança e do jovem, saúde do adulto, saúde do idoso, saúde mental, pessoa em situação crítica, pessoa em situação crônica e paliativa, reabilitação, saúde familiar e saúde pública. Que maravilha! Como minha profissão vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Esse é o meu verdadeiro legado. Mas ainda conto com vocês. Isso é só o começo. Agora sabemos como surgiu a enfermagem e como essa profissão ajudou e ajuda tantas pessoas. A enfermagem evoluiu muito e hoje sabemos que o cuidado não é simplesmente uma ação,
mas sim algo muito complexo que necessita de muito estudo. A enfermagem atualmente é uma profissão digna e que merece todo o reconhecimento. Até a próxima e a história continua. Viva a enfermagem! Viva!